E além desses pontos aqui que a gente está falando, Marcelo, que risco você vê? Porque assim, design também vai ter as suas metas, né? Vai ter os seus indicadores, suas estratégias, porque é uma área, tem uma diretoria de design, tem uma diretoria de negócio, uma diretoria de tecnologia e tal. Cada área ali, querendo também, tem as suas estratégias, métricas para cumprir, etc. Que risco você vê de quando isso não se alinha de forma adequada, assim? Porque tem que ter um alinhamento, mesmo que sejam métricas separadas, eu entendo que elas precisam se conversar. Senão um tá querendo ir pelo caminho A, o outro tá querendo pelo caminho Z, que, tipo, nada a ver. E aí as métricas elas não vão se convergir para poder chegar num resultado melhor ali. Quais são esses riscos que você enxerga e se você já passou por isso em algum momento, igual você falou que teve que levantar a mão, ser protagonista ali, ó, gente, vou dar um passo para trás aqui, vamos ver algumas outras coisas, e etc. Boa. Eu acho que o grande risco é a gente fazer ou um produto ineficaz, do ponto de vista de resolver algum problema do cliente, ou a gente fazer algo que não vai ser sustentável. E eu acho que essa abordagem da sustentabilidade ampliada aqui, não só a sustentabilidade natural das plantas, né, do ecossistema, também ela, mas eu acho que essa sustentabilidade do tempo. Então, assim, como é que a gente, primeiro, né, no item de não ser um produto útil, a gente facilmente, se não tiver com os alinhamentos bem feitos, né, essas equipes trabalhando de forma contínua, o risco vai ser eu fazer algo extremamente quadrado e nada contra a forma quadrada das coisas, mas usando aqui o jargão, quadrado, para não encaixar em nenhuma necessidade de cliente. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo é que ele pode até encaixar numa necessidade de cliente, mas no tempo isso vai se perenizar. E a gente sabe, cada vez menos os produtos têm uma durabilidade física e também de usabilidade, de utilidade é tão recorrente. Então, ter um olhar de, vou chamar de redesign, nem sei se existe esse conceito, mas um redesign contínuo da necessidade de reposicionar, relançar, retrofitar aquele produto é essencial. Então, se não tivermos essas equipes trabalhando juntas, se conectando, eu minimamente vou ter um produto ruim ou não vou ter um produto perene. Então, acho que está por aí. É, E, de novo, voltando para a natureza, né? A gente precisa lembrar que uma árvore, uma planta, uma floresta, o que for, cara, tem um ciclo de vida longo e ele precisa estar muito bem organizado ali para conseguir se tornar sustentável no tempo. E, enfim, aí já é filosofia, mas acho que é um pouco desses dois pontos que eu vejo como riscos de um não engajamento conjunto aqui das duas equipes. Cara, mas perfeito essa filosofia que você trouxe. Eu queria puxar um pouquinho, tipo, se a gente for plantar, e aí é desconhecimento meu mesmo, né? Talvez você saiba sobre isso, possa colaborar aqui comigo para eu entender. Se a gente vai plantar, mesmo que uma árvore pequena ou média, assim, se a gente plantar ela de forma, não plantar da melhor forma possível, ela corre o risco de crescer, igual você falou, de forma torta e talvez viver menos por conta de um erro do começo Sim, da plantação ali. Existe isso mesmo, assim, de tipo, eu não totalmente. posso só simplesmente ir lá, jogo a semente e deixa ver o que dá. Tipo, assim, na minha cabeça, Totalmente. né? Cara, totalmente. Aí vou sem filosofar demais na botânica. Não à toa existem ecossistemas diferentes mundo afora. Então, se você pegar uma planta de deserto, vou dar um exemplo do que eu fiz aqui em casa e não estou feliz por isso, mas é um exemplo de design errado, do ponto de vista de criação de uma planta. Eu ganhei uma vez um cactus, da família da minha esposa, que é do sertão da Bahia, e era um cactus mandacaru. Até postei sobre ele recentemente. E esse cactus, ele vive recebendo talvez chuva a cada ano naquele local. Eu trouxe ele para São Paulo. São Paulo tem uma incidência de luz menor, chove muito mais. A gente passou por um verão agora, né, início de outono bem chuvoso. O que que aconteceu? A planta não sobreviveu, porque ela estava no local errado, com o cultivo errado. Traduzindo isso para a ótica do que a gente estava falando. É, eu tentei botar um produto num ambiente que não estava adequado a ele do ponto de vista de necessidade daquele, tanto da planta sobre sendo esse produto, o ambiente não encaixava, quanto o ambiente não era para a planta. Ou seja, do ponto de vista da parte do todo, eu errei do ponto de vista de construção. Isso vale também para semente, como você trouxe. Eu preciso ter o vaso adequado, eu preciso ter o substrato adequado, eu preciso ter a quantidade de luz adequada. Eu preciso, às vezes, mudar de local. Vou dar um exemplo em cima disso também. A Terra gira em volta do Sol. A cada época do ano, as pessoas devem perceber, o sol às vezes bate mais ou bate menos em determinado ponto da casa. A planta,
que é de sol, vai precisar de mais sol. Aí você comprou ela, botou no sol, de repente a terra girou, ela começou a ficar na sombra. Você precisa fazer um redesign ali de ambiente na sua casa para conseguir colocar a planta em um local que ela vá seguir recebendo a quantidade de luz, ou ela vai entrar em dormência, ou ela vai enfraquecer, e aí vem as pragas e tudo mais. Então, acho que a lição de adaptação contínua do ponto de vista de um produto no mundo corporativo, um produto de design, um produto de físico ou até de serviço mesmo, tem muita relação com o que a gente vê no mundo natural, que precisa ser adaptado e que não vai ser perfeito e que vai estar sempre precisando ser reestruturado, relançado, podado. Ontem eu estava vendo uma relação das coisas. Putz, começa a nascer um galho que não está ajudando a planta muito na direção, você vai lá e você poda ele. Pode podar, porque a gente quer que ela vá numa direção. A mesma coisa, ideias que não façam muito sentido, regras de produto que possam estar agregando nada para o usuário. Ou seja, a conexão de tudo aqui ela é bem viável, dá para fazer um papo de dias sobre a conexão de design e natureza.